sucessivamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita sem embaraço com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Parou. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Amém? Amém. Eu gostaria que você repetisse todo mundo junto no nome de Jesus, o versículo de número 5, no 3. Põe aqui, irmã. O 5, irmão, é o abençoado. 1, 2, 3. E se alguém também militar, Não é coroado se não militar legitimamente. Glória a Deus, pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, é uma coisa tremenda. Oh, Jesus. Liga esse fogo aí. O que é isso aí? Ambulância? O Senhor vem a curar, né, irmão? Às vezes a pessoa pensa no feriado, enche a cara de cachaça e sai de carro e de moto. Deus possa livrá-los, né? Em nome de Jesus. Não sabe nem o que estão fazendo. Em nome de Jesus. Então, irmão, Paulo ensinava que os homens de Deus, as mulheres de Deus, são focadas em agradar a Deus. Amém? Todo aquele que tem esse propósito na sua vida de receber Jesus, você não passa mais a agradar a você mesmo, nem aos seus familiares. Você vai agradar aquele que te chamou, aquele que prometeu, aquele que tem uma obra na sua vida. Então o homem, ele é focado em Deus. E busca compreender como fazer isso, sem se complicar com circunstâncias diárias, tendem a arrasar com a sua vida. Ou seja, o homem, hoje nos dias que você vê aí uma vida sedentária, a correria, que o cara tem que trabalhar, tem que... Então, Deus está falando que a pessoa às vezes não entende, fala, mas eu tenho que trabalhar, tenho que fazer... Irmão, tem que fazer tudo isso e ainda buscar a Deus. A diferença é que Deus, ele renova as suas forças. Eu tenho uma jovem aqui, que é a Sueli, que eu vou falar uma coisa para vocês, irmão. Ela não falta no culto, ela não falta no ensaio, ela está aqui todo dia, e o dia que ela chega atrasada, eu ainda arrebento ela né? E ela está aqui, e ela acorda às 5 horas, é a última a sair da igreja, que ela sai junto comigo, ela chega antes que eu e sai junto comigo. E ela não tem nenhum problema de saúde, graças a Deus. Ela não tem dificuldade, lógico que tem. Mas porque Deus, ele traz, sai daqui que a gente está até com os aninhos, mas chega no outro dia, ela está de novo na mesma, porque Deus, ele nos reveste, ele nos dá, ele sabe do seu esforço. Então, isso é para quem tem fé. Então, o Senhor está dizendo que aqui, ó, no versículo de número 4, né? Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se embaraça, irmão. Ninguém pode se embaraçar com o trabalho, que eu estou trabalhando, não dá para mim ir na igreja. Isso é conversa, é desculpa, irmão. Você não pode deixar isso te influenciar. Você está na hora do culto, chegou o parente seu, irmão, vamos para a igreja, irmão, então fica aí, pega a chave aí, mas eu vou. Você não pode se embaraçar, você não pode perder o foco, que é o Senhor Jesus. Ou seja, a vida de Cristo é o nosso exemplo, e é Ele que nós temos que buscar.
Mas uma coisa importante que nós estamos lendo nesse texto, que ele está falando com Timóteo, seu servo. Ele já estava liderando uma igreja e ele estava dando um exemplo, sabe qual, irmão? Ele estava preso, quem está entendendo? O camarada estava na cadeia, irmão. Ele podia estar escrevendo uma carta. Pô, arruma um advogado para me tirar daqui. Pô, arruma, traz aí, vem no final de semana, quem é que vai me visitar? Ele estava escrevendo uma carta da cadeia para que Timóteo olhasse para Cristo e olhasse para ele. Falou, olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa não. Então te fortalece na graça. Quem está entendendo? Olha aqui o versículo de número 1. Tu, pois, filho meu, ou meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É do favor de Deus. Você não tem condições. O teu corpo perece. O teu corpo pede a grama. Mas a graça te levanta, te sustenta e te faz ir adiante. Ele não estava dizendo, não, vai ter. Ei, mas não deixa nada te envolver. Você é ministro do Senhor. Você tem que estar preparado para o dia mau, para o dia de chuva. Então ele falou, se fortifica meu filho na graça que há em Cristo Jesus. Porque eu estou aqui na cadeia e eu não estou pedindo advogado nenhum. Eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Quem está entendendo? É para, aleluia, a glória do Senhor que está acontecendo comigo. Muitas vezes, irmão, o crente ele não quer, irmão, passar por situações que ele vai ter que passar. E o que é que sustentava Paulo? Jesus. E o que é que ia sustentar Timóteo? A graça do Senhor. E o que é que te sustenta? É a graça de Deus. É o favor do Senhor. Então, se você entra aqui doente, você tem o favor do Deus vivo do teu lado. Você não pode sair do mesmo jeito. Quem está entendendo? Não, eu vou para a igreja e eu vou ser curado em nome de Jesus. Eu entrei aqui com sono, eu entrei cansado, com preguiça, mas isso não vai prevalecer na minha vida, porque o meu foco é Cristo. As lutas, irmão, a circunstância que nos envolve, não pode nos tirar da presença de Deus. Não pode fazer, aleluia, as coisas ser maior do que o Deus ou a graça de Deus. Então ele orientava. Quando nós chegamos aqui, ele diz, ninguém que milita se embaraça. Você não pode deixar as coisas, irmão, te afastar da presença de Deus. Você não pode deixar nem você mesmo. Quem está entendendo isso? Você não pode deixar, fala, não, eu creio, eu vou, estou cansado, estou abatido, mas eu vou porque Deus vai me levantar. Quem está entendendo? A graça de Deus está sobre mim. Olha para o teu irmão e fala, a graça de Deus está sobre você. Deus está ao seu favor. Fala para ele, Deus está ao seu favor. E a Bíblia diz, irmão, que nós nascemos para reinar. Aleluia. Quem acredita aqui que você nasceu para reinar? E quando nós reinamos, você já ouviu falar aí no mundo que tem um ditado, palavra de rei não volta atrás. Quando um rei, ele dá uma palavra, ele não volta atrás. Até como Daniel, né? O rei era amigo de Daniel, gostava, mas ele assinou um decreto e colocou o anel dele lá. E aí inventaram uma calúnia contra Daniel, e o rei já tinha assinado e não podia voltar atrás. Então ele disse para Daniel, Daniel, o teu Deus há de te livrar, porque eu fiz uma coisa sem pensar. Eu posso ouvir glória a Deus? Mas ele não podia revogar, meu irmão. Você tem que ter a mesma palavra, pensar para falar, mas quando falar, em nome de Jesus, não recuar, porque você, aleluia, tem poder de Deus na tua vida. A tua boca, ela tem poder para edificar, para te levantar, para te curar. O teu, aleluia, Deus está habitando em você. Então você tem que pensar antes de falar algo. Quando disser, faça. Por quê? Porque Deus falou algo a teu respeito e Ele não vai revogar. Jesus disse que Ele vai te salvar e Ele vai te salvar. Por quê? Porque ele não pode revogar. Então nós somos herdeiros do reino, irmão. E nós nascemos para reinar, para ter domínio próprio. Quando você disser eu não bebo mais, quando você disser eu não vou mais para bagunça, não tem quem faça você ir. Porque você tem domínio próprio. Você fala, não vou fazer mais isso porque Deus é na minha vida. E você honrando isso, Deus, Ele se manifesta, Ele te abençoa, Ele te guarda na tua. Ele não precisava mais, porque só a graça dele já nos basta. Mas quando você se esforça,
Deus sempre te dá um presente. Quem está entendendo? Sempre lhe dá uma coisa, aleluia, que você não esperava. Uma bênção grandiosa. Eu posso ouvir glória a Deus? Então, quando você colocar no seu coração que você nasceu para reinar e não para se embaraçar, que a situação ela vai passar, porque Deus, aleluia, na tua vida, que tudo que você está vivendo é para a glória de Deus. Então você vai começar a olhar como Paulo, e como Paulo instruía Timóteo. E ele não disse: olha, não olha para mim que estou preso, não, mas olha aqui, ó, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça. Deus vai te dar graça. O que é isso? Deus está do teu lado. Deus vai te dar sabedoria. Você vai sair dessa situação. Esse problema não é maior do que Deus. Ele vai te dar, aleluia, sabedoria. Esta doença não vai consumir o teu corpo, porque Ele vai te dar graça. Ele é a cura. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então, quando nós entendemos que Deus, aleluia, nos chamou para reinar com Ele, nós temos que vigiar no que falamos ou até no que pensamos. Por quê, pastor? Você vai entender que na sua cabeça, você que recebeu Cristo tem uma coroa. Glória a Deus. Uma coroa que o diabo não tem. Aleluia. E que o ímpio lá fora não tem. E que o gentil não tem. Só aqueles que têm a Cristo têm esta coroa. Glória a Deus. E é isso que o diabo tenta tirar de você. A tua coroa. Porque você já viu o rei sem coroa? Não existe. Um rei, ele tem que ter a coroa. Oh, glória ao nome de Jesus. Um rei, aleluia. O que demonstra que ele é rei é a coroa. Uma coroa de brilhante, uma coroa. Fala, ó, aquele ali reina na casa dele. Aquele ali reina no trabalho dele. Quem está entendendo? Isso, irmão, uma coroa espiritual. Quem está entendendo? Na qual o Senhor põe na cabeça daqueles que o recebem. Mas, para nós mantermos essa coroa, nós não devemos nos embaraçar, irmão, para agradar a Deus. E é onde muitas pessoas perderam suas coroas. Estão lá fora, perderam. Você observou a história de Davi? Quando ele derrotou o gigante aos 17 anos, talvez você lê na história e você fala, ó, Davi vai ser rei agora. O sofrimento que ele viveu, irmão. Ele ganhou dinheiro, ele foi abençoado, ele casou com a filha do rei, e o próprio rei começou a perseguir e querer matar ele. Quem está entendendo isso? Irmão, para você ser rei, você vai ter que passar por uma prova terrível. Quem está entendendo? Porque você vai ser dominador. Oh, glória a Deus. Você vai cuidar não só de bens materiais, mas também de vidas, de alma. Você vai ter que julgar causas. Quem está entendendo? E calamacho, lhe mandar. E assim a mulher de Deus, o homem de Deus tem que estar em Cristo, não perder o foco. Você tem que estar na igreja, você tem que buscar o Senhor. E a Bíblia diz, irmão, que você tem que estar preparado. E é isso que nós vamos entender. 2 Timóteo 2,5 diz o que, irmão? Está marcado aqui? No 3, 1, 2, 3. E se alguém também militar, não é coroado, senão amém? Timóteo estava líder da igreja, irmão, como pastor da igreja. Acho que já estava escrevendo para Paulo, não estou aguentando aqui não. Acho que eu vou largar esse negócio aqui, esse negócio de pastor não vai dar certo não. Paulo falou, olha, presta atenção. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Se você não for fiel, quem está entendendo? Ao seu chamado, aquilo que Deus falou, confiante na promessa, não recuo, não volto, mas prossigo. Então ele está falando, o que é legítimo, ele nem pensa em sair, irmão. Ele não pensa, porque ele vai para onde? Se só Jesus é a salvação. Então ele não tem para onde ir. Ele tem que permanecer. E Deus já falou, ó, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Está falando de quem? De nós. Quantos crentes você vê capengando aí? Quantos crentes você vê muitas vezes não conseguindo, não conquistando? Por quê, pastor? Porque não está militando legitimamente. O crente, ele tem um pensamento, é céu. Quem está entendendo? Glória a Deus. Não é casa, não quero uma casa Morumbi, está longe do céu. Quem está entendendo? Glória a Deus. Quero uma casa no céu, quero meu lugar lá. Primeira missão do crente.
E a outra casa, onde Deus te colocar, vai ser uma bênção em nome de Jesus. E é isso que ele estava falando. Para você ter essa lição, você tem que buscar muito a Deus. Não é um dia, não é uma quinta-feira. No domingo eu vou. Por que tem gente capengando? Marca dia para buscar ao Senhor. Só abre a Bíblia dentro da igreja. Só vai buscar a Deus quando o terremoto vem. E aí, irmão, ele está falando, ó, presta atenção, Timóteo, está lutando, está na frente do trabalho. Presta atenção, não se embaraça com as coisas da terra, não. Tem problema, tem situação diversa, tem família para cuidar, tem tudo. Mas presta atenção que você foi chamado para ser um homem de Deus. Uma mulher de Deus. A tua família depende de você. As pessoas da igreja dependem de você. Quem está entendendo? As pessoas que estão à sua volta estão olhando para você. Então não fica com cara de choro. Não fica reclamando não. Vai para o joelho porque Jesus já te deu vitória. A graça do Senhor está sobre a tua vida. Então ele alertava Timóteo que estava na frente do trabalho. Falou, Timóteo, se você cair, vai cair todo mundo. Você já pensou? Se você estivesse olhando para mim, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Glória a Deus. Eu estou aqui justamente por pregar a verdade, por fazer a obra de Deus. Então você se fortalece na graça. Porque ele, aleluia, derrama da graça, do favor dele, a nosso favor. Glória a Deus. Então, se você perder a tua coroa, meu irmão, você perdeu o domínio. E quanta gente já não perderam ainda, mas estão a caminho, estão se entregando. Estou entregando a coroa. E essa coroa, irmão, representa a tua salvação. Esta coroa é a coroa da vida. Quem está entendendo da glória? Quando um atleta ele se prepara para correr numa maratona, a maratona tem normas. Quem está entendendo? Quando uma Olimpíada tem normas. Ele tem que estar o quê? Preparado, irmão. É 4 anos, acho que, para uma Olimpíada, não é isso? E 4 anos, né, Val? Então, em 4 anos, ele tem que se preparar para chegar lá. E são muitos concorrentes. E se ele, por aventura, tomar aqueles anabolizantes, o que vai acontecer? Ele correu à toa 4 anos. Ele correu à toa. Ele não foi coroado. E ele não tinha nem condições de ser. Porque ele usou de uma forma ilegal. Então, assim é o Evangelho, é o crente, irmão. Você só é coroado quando você começa a agradar a Deus. Quando você começa a buscar o compreender de Deus. Senhor, por que eu tenho que viver isso? Porque toda situação na nossa vida é preciso passar, porque Deus está moldando o caráter da sua pessoa. Deus não vai deixar você entrando lá com qualquer coisinha, com raiva. Quem está entendendo? Qualquer coisinha, eu não tenho paciência, irmão. Então Deus vai moldar o seu caráter. Deus precisa fazer de você uma nova criatura. E às vezes a situação que você se encontra é justamente porque você não quer uma mudança. E como eu consigo? Buscando mais a Deus, pedindo para Ele. Quem está entendendo isso? Então nós estamos aqui, que ali há uma coroa sobre a minha vida, e a coroa é da vida, meu irmão. É uma coroa que vai fazer você reinar onde quer que você vá. O brilho do Espírito Santo tem que estar sobre a tua vida. E é isso que você tem que entender. Um atleta, ele se prepara. E um servo de Deus também. Ele busca o conhecimento. Não tem dia, não tem chuva, não tem embaraço para ele. Ele fala, não, eu quero ser o servo do Senhor. Eu quero ser um filho de Deus. E eu sei que eu estou distante, então eu tenho que me aproximar. Eu tenho que me esforçar mais. Porque para você correr uma maratona, você não pensa que esse gordinho aqui vai acompanhar um atleta, que ele vai cair. Quem está entendendo? Deus, eu vou entrar na maratona, nas Olimpíadas. Obrigado, Senhor. O cara correndo lá, praticando, vai eu, gordinho. O cara olha e fala, não é possível, esse cara está doido. Até o cara sabe que não tem condições de ganhar. Quem está entendendo? Os caras falam, ele está brincando. E eu lá de calção, Deus vai me dar vitória. Deus Todo-Poderoso vai me dar vitória. Daqui a pouco ela põe nosso caminho. Mas Senhor, o Senhor não falou que eu ia vencer em tudo? Você tem que se preparar, meu filho. Quem está entendendo? Não tem vitória sem esforço. O cara assim, matou 4 anos lá, chega eu, barrigudo, cheio da picanha.
Quem está entendendo? Vamos correr. Besteira vocês correrem, Deus já me deu vitória. Hein? Sou crente. Exercício. Põe a perna no mundo, sai nem de 2 metros. E o cara fala, não acredito, não está com brincadeira. Sou crente, irmão, Deus já me deu vitória. Irmão, não tem como Deus fazer isso. Quem está entendendo? Você tem que fazer a sua parte. Se você quer ganhar, tem um esforço, tem que estar preparado. Quem está entendendo? Você tem que se preparar. Não, oh meu Deus, eu estou cansado. Mas irmão, a graça de Deus, olha o que está dizendo a palavra, fortifica-te na graça. Você vem para a igreja, acabou a tristeza. Você vem para a igreja, acabou a angústia. Você recebe o renovo do Senhor, o revestimento de Deus, a palavra que te levanta, a palavra que te leva à vitória, é a palavra que te conduz ao céu. Irmão, é aqui, é a preparação espiritual. Se você estiver espiritualmente firme, pode se levantar o inferno, você fala, você já perdeu o diabo, porque Deus está te mostrando coisa grande. Mas enquanto você está envolvido com o problema, com os embaraços, você vai perdendo a sua coroa. Não vou mais não. Um dia você deita no sofá, outro dia é o problema, outro dia é o trânsito, outro dia é o amigo. Está embaraçado, irmão. E o diabo está querendo roubar a tua coroa. Olha para o teu irmão e fala, não deixa ninguém pegar a tua coroa, meu irmão. Capítulo 4, 2 Timóteo. Põe aqui, irmão. 2 Timóteo, capítulo 4. O próprio Timóteo, quando ele estava para ser levado por Deus, olha, irmão, o homem que está me ensinando, passados alguns anos, ele chama de novo a Timóteo. Ele chama Timóteo e ele explica a Timóteo sobre a coroa. Quem está entendendo? É um homem que ele escreveu 2 cartas para Timóteo, que estão escritas na Bíblia, 1 e 2 Timóteo. Mas, segundo alguns historiadores, estudiosos da área teológica, parece que ele escreveu 4 cartas, 2 que não estão aqui. Mas ele escreveu na época, porque Timóteo era um jovem pastor. E ele estava com medo da situação. O que está escrito aqui, irmão? No 3. 1, 2, 3. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Combati um bom combate. O que ele fez, irmão? Tudo que eu falei foi para edificação da igreja. Tudo que eu falei, tudo que eu lutei, todas as prisões que eu tive em Cristo, foi bênção para a minha vida. Então ele chamou Timóteo e disse, olha Timóteo, vem aqui que eu estou precisando falar uma coisa. Ele falou, combati um bom combate. Preste atenção. O que eu vivi, mas eu vivi por amor de Deus. Eu vivi para a glória de Deus. E ele disse, combati um bom combate. E o que está escrito, irmão? Acabei a carreira e guardei a fé. Você nunca pode deixar o diabo roubar a tua fé. Você não pode deixar ninguém tirar a tua esperança. Aquilo que Deus tem falado de você, da sua família, não importa a circunstância, não importa a situação, a fé é que vai mover o coração de Deus. Vai acontecer, porque quem falou comigo foi Deus. Você tem que ter essa certeza. Amém? Não estou indo na igreja em vão. Eu não estou buscando, aleluia, um Deus morto. Eu sei que eu não valho nada. Eu sei que eu estou torto, mas Ele vai me endireitar. Ele vai fazer a obra na minha casa. O meu filho está lá, a minha filha está para o outro lado, mas eu sei que Deus tem obra na vida dele. Eu vou ajoelhar, eu vou clamar, e Ele vai me responder. Declamar, versículo 8. 3, 1, 2, 3. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Amém, irmão? Isso está falando conosco, irmão. Falava com Timóteo. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Amém? Pela obra que ele fez, pela luta pelo Evangelho, pelas almas. Então ele sabia exatamente para onde ele estava indo. Quem está entendendo? Irmão, ele foi decatado. Quem está entendendo? Aí ele falou, já estou sendo tomado da terra. Em nenhum momento ele reclamou. Sorrindo, irmão, tem paz. Era um homem cheio do Espírito Santo que estava pronto para enfrentar, aleluia, a morte. Esse corpo físico tinha que ir mesmo, ele entendia isso. E agora ele chama Timóteo e ele alerta, combati um bom combate, serei a carreira, presta atenção, porque tem uma coroa te esperando.
Amém? Tem uma coroa te esperando. Quem acredita nisso? Tem uma coroa. E ele disse, ó, desde agora a coroa da justiça está guardada. A minha luta não foi em vão. Quem está entendendo? A minha luta não foi em vão. A minha prisão em Cristo não foi em vão. Ou eu falar com você, Timóteo, não foi em vão. Eu falar com a igreja não foi em vão. Eu escrever aleluia para as igrejas não foi em vão. Porque eu tenho a coroa da justiça. Agora aqui, irmão, ó, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Oh, glória a Deus. Então eles estavam num momento, irmão, que se fosse outro, vai morrer o quê, irmão? Encerrei a carreira, irmão. Minha missão aqui acabou. Agora eu vou estar com Deus para sempre, para toda a eternidade. E eu vou ter uma coroa. Quem está entendendo? Eu vou ter uma coroa. Você vai ter uma coroa. Quem está entendendo? Você, irmão, já tem uma coroa preparada para você. Então, irmão, muitas vezes nós estamos nos embaraçando, mas tem algo grandioso nos esperando. E Deus quer que você entenda que o diabo é doido para roubar a tua coroa. E se ele tirar a tua coroa, você não pode reinar, irmão. Você não tem mais. Quem está entendendo isso que eu estou dizendo? Você fraquejou, você renunciou ao trono. Porque Jesus disse, olha, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai. Sabe quem vai julgar os anjos? O capeta? Sabe quem vai julgar, irmão? A igreja. Ô pastor, o senhor tem autoridade? Eu acho que tem autoridade. Mas quando nós formos com o Senhor, a igreja for levada, a igreja retornará em nome de Jesus e julgará a Satanás e os seus adeptos. Mas se nós não pudermos julgar nós mesmos, como é que nós vamos julgar o diabo? Quem está entendendo? É isso que Deus fala para nós. Aí, não deixe ninguém roubar a tua coroa. Busque mais, se fortaleça na graça. Peça a Deus para te libertar. Eu posso ouvir glória a Deus? Não, ninguém vai entrar sujo, torto, não. Por que eu preciso de Deus? Por que eu preciso da igreja? Porque na igreja eu ouço a palavra, na igreja eu ouço a verdade, na igreja eu vejo o quanto eu estou longe do Senhor, mas Ele está muito próximo de mim. Quem está sentindo a presença de Deus? Não importa se você está, aleluia, longe. O importante que você está buscando é a presença dEle está na tua vida. Oh, glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala, cuidado para não te roubarem a coroa. Apocalipse 2:10, irmão. Apocalipse 2:10. Põe aqui para a igreja ver. Não tem a coroa, tem sim, irmão. Tem uma coroa, aleluia, preparada para nós. Mas nós já temos que começar a reinar daqui. Quem está entendendo? Quando Deus criou o mundo, Ele colocou Adão sobre a terra para lavrar a terra. E Ele disse, olha Adão, tudo que é animal, tudo que está sobre a face da terra, você é o que domina. Todo animal que você vê foi Adão que colocou o nome. Quem está entendendo? Quando Deus criou Eva da sua costela, levou para quem? Para Adão. Adão aqui, ó, a sua mulher, põe o nome. E ele que escolheu o nome. Quem está entendendo? Ele disse, ó, essa é osso do meu osso, carne da minha carne, essa será chamada varoa. Oh, glória a Deus. E por que, irmão, Deus honra até isso? Porque Adão não tinha pecado, ele não havia caído ainda. Quem está entendendo da glória? Então nós seremos, assim como ele foi expulso, nós estaremos lá no paraíso, para a glória de Deus. Camandá, Sui, Calamandai. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Oh, glória a Deus, amém? O diabo, irmão, vai pôr alguns na prisão, na cadeia, mas ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Na cadeia pode ser, irmão, que às vezes a pessoa está, talvez aí num vício ainda. Quem está entendendo? É uma pessoa que ainda não está liberta totalmente, e o diabo põe ali, e ele põe coisas na cabeça da pessoa. Não, sai da igreja, você está fazendo lá, rapaz. Você está todo torto. Você vai para o inferno. Para que você vai fazer isso? Irmão, a igreja é lugar de doente. Glória a Deus. A igreja é um hospital de Jesus. Amém? Então, até que você chegue aqui,